Olá, vamos agora para o tema 26. Nesse tema 26, nós vamos vamos dar sequência ainda ao tratamento de esgoto por meio de processos aeróbios. Ou seja, nós vamos continuar trabalhando com micro-organismos que dependem do oxigênio para se desenvolverem, dependerão do oxigênio para consumirem a matéria orgânica que está presente no esgoto e minimizar o impacto que esse esgoto pode causar ao ambiente. E por isso nós vamos trabalhar com o filtro biológico percolador, que é um reator ainda aeróbio, e o biodisco, que também é um reator aeróbio. Quais são o grande objetivo do tratamento de esgoto por meio de processo aeróbio? Do que eu dependo? Nós vamos depender profundamente da introdução de oxigênio. Eu preciso, de algum modo, introduzir ar, a massa líquida, e, consequentemente, introduzir oxigênio, essa massa líquida, de tal modo que eu satisfaça os micro-organismos aeróbios. Com isso, eu vou conseguir transformar aquela matéria orgânica que é dissolvida, ou até mesmo a matéria orgânica que é particulada, em novas células, em biomassa. E essa biomassa eu vou conseguir separá-la numa etapa seguinte do tratamento de esgotos, no tratamento de águas residuais por meio de um decantador, por exemplo. Mas nesse processo nós vamos gerar o esgoto tratado na sequência e também nós vamos gerar biogás. Mas o fundamental, quando nós pensamos em tratamento aeróbio, é satisfazer esses micro-organismos aeróbios com a introdução de ar, com a introdução de oxigênio, para que eles consigam desenvolver-se de forma adequada, de forma plena e multiplicarem-se, consumindo a matéria orgânica que está ali presente no esgoto. Por exemplo, um caso específico, um caso que nós já discutimos, é justamente o tratamento de esgoto por meio de lodos ativados. Nesse caso, nós temos um tanque onde nós temos esses agitadores e por meio desses agitadores, desses aeradores, nós conseguimos introduzir ar e, consequentemente, oxigênio. Desse modo, nós satisfazemos aos micro-organismos aeróbios que vão degradar a matéria orgânica que está aí presente nessa massa líquida, convertendo-a em novas células e novos micro-organismos e também em biogás. Porém, vamos fazer uma análise crítica. Imagine esse tanque de aeração, mas imagine quantos tanques de aeração nós precisaremos para tratar o esgoto de uma cidade como São Paulo, que tem 10 a 15 milhões de habitantes. Pense que todo esse esgoto da cidade de São Paulo precisará ficar retido dentro de tanques, dentro de imensos tanques, por 8 horas em média. E vamos dar um passo à frente. Imagine quanto eu vou gastar de energia para girar esses aeradores, para introduzir oxigênio, para introduzir ar nesses tanques. Imagine a quantidade de energia que será preciso ao longo de todo um tempo, ao longo de todo esse processo. Então, pensem quanta energia é necessário para aerar tanques relacionados ao lodo ativado. Sempre recordando, por volta, o tempo de tensão hidráulico médio dentro desses reatores é algo próximo a 8 horas. Imagine todo o esgoto da cidade de São Paulo armazenado hipoteticamente num único tanque. Imagine o quanto de energia é demandado nesse processo. Isso é muito importante quando nós vamos fazer um projeto, avaliar qual a concepção, qual o sistema de tratamento de esgoto que eu vou adotar num dado local. Será que há alternativas? Será que, de algum modo, eu posso trocar o sistema, a forma de tratar esgoto, de tal modo que nesse tanque de aeração, ao invés de termos esses grandes aeradores para introduzir ar, oxigênio, tivéssemos alguma outra forma que minimizasse o gasto de energia? Será que é possível fazer isso? Será que é possível evitar a introdução daqueles aeradores dentro daqueles tanques? Ou seja, será que há algum modo que eu possa satisfazer um micro-organismo aeróbio, satisfazê-lo no que tange ao oxigênio, de um modo tal que eu não precise daqueles agitadores que façam-o ficar em suspensão e que
coloque-o em contato com o esgoto que eu quero tratar e, ao mesmo tempo, que coloque em contato com o oxigênio? Será que há alguma forma que a gente possa adotar, algum sistema de tratamento de esgoto em que não há necessidade ou minimize o gasto de energia? Aí entra os reatores que utilizam biomassa fixa, biomassa aderida. Qual que é a característica dessa biomassa aderida? Ela necessita ficar fixa, ela necessita da presença de um meio suporte. Por exemplo, poderia ser a parede de um reator, ou eu poderia pegar um imenso tanque, colocar pedra dentro desse tanque e fazer, de algum modo, criar essa cultura biológica, criar esses micro-organismos aderidos, selecionar esses micro-organismos aderidos à superfície dessas pedras. E aí eu vou passar o esgoto nessas pedras de tal modo que propicie a conversão, que esses micro-organismos consigam ter acesso à matéria orgânica dissolvida e transformando-a em novos micro-organismos. Esses micro-organismos, quando eles ficam aderidos a alguma superfície, acabam constituindo o que nós chamamos de biofilme. E esse biofilme ele tem uma dada espessura em função do como eu estou tratando esse esgoto, como eu estou passando esse fluxo de esgoto próximo a ele. Qual é o grande objetivo nesse caso? Nós vamos ter um meio suporte, nós vamos ter esse biofilme que aqui eu estou indicando com essa coloração verde, e eu vou passar o esgoto próximo, ou eu vou colocar o esgoto em contato com esse biofilme. O que vai acontecer? Quando esse biofilme estiver imerso nesse esgoto, ele vai absorver água, ele vai absorver a matéria orgânica que eu quero remover do esgoto. Absorvendo essa matéria orgânica, ele vai ter acesso a alimento, ele vai ter acesso a energia, ele vai se multiplicar. Como consequência, esse biofilme vai tender a aumentar a sua espessura com o tempo, até chegar a um ponto que ele pode se romper e entrar no fluxo do esgoto. Do mesmo modo que em lodos ativados, nós vamos precisar ter um decantador para fazer essa separação da biomassa, que se rompeu do biofilme, do fluxo de esgoto tratado no caso. Mas como eu vou introduzir oxigênio nesse meio? O grande diferencial desse sistema é que eu vou introduzir oxigênio por meio da intermitência da aplicação do esgoto. Observem que aqui eu representei o esgoto pela coloração azul, ele está passando nesse biofilme. E em rosa eu procurei representar o que seria o oxigênio, ou o ar, no caso, né? O ar e a presença de oxigênio nesse ar. No caso, imagine que esse esgoto vai ser aplicado, mas, no entanto, ainda há presença nesse espaço vazio de ar. Conforme esse fluxo de esgoto vai descendo, ele vai entrar em contato com esse ar. A turbulência que vai ser ocasionada vai gerar uma mistura desse ar com o esgoto. Consequentemente, esse micro-organismo que está aí aderido nesse biofilme vai ter acesso ao alimento, à matéria orgânica e ao ar que foi introduzido nessa massa líquida por meio da turbulência. Nós vamos discutir um pouquinho mais essas questões mais à frente. E o reator que adota essa tecnologia é o filtro biológico percolador. O filtro biológico percolador é um imenso tanque, é um tanque onde nós adicionamos, por exemplo, nós enchemos esse tanque com rochas, e essas rochas vão servir de suporte, vão servir de base para que esses micro-organismos que estão presentes no esgoto naturalmente, que, lembrando, nós adicionamos ao esgoto por meio das fezes, da água de infiltração, uma imensa quantidade de micro-organismos. Nós agora vamos criar uma situação que eles possam se aderir a uma superfície. Estando aderido a essa superfície, eles vão poder ter acesso ao alimento que está presente no esgoto, ao alimento que para eles é suficiente, é necessário para que eles tenham acesso à energia e se desenvolvam. Entrando em contato com esse esgoto, com esse alimento, eles vão se multiplicar. Multiplicando, eles vão consumir a matéria orgânica que está ali presente no esgoto. E
Recordando, o oxigênio vai ser introduzido por meio dessa aplicação intermitente. Aqui vocês podem ver um reator, um filtro biológico percolador. Notem que nós temos esses imensos braços que estão girando e introduzindo o esgoto, estão aplicando o esgoto de forma contínua sobre a superfície desse tanque. Mas, importante, o esgoto ele não está sendo aplicado somente no único ponto. Ele está sendo aplicado ao longo do percurso desse braço. Conforme esse braço vai girando, ele vai dispondo o esgoto na superfície desse tanque. E esse tanque ele foi totalmente cheio por pedra similar à pedra brita. Conforme esse esgoto vai sendo aplicado, ele vai entrando em contato com oxigênio que, por exemplo, está nessa região que vocês estão vendo logo à frente. Não há aplicação do esgoto, eu tenho nesses espaços entre uma rocha e outra ar. Quando esse esgoto chega nesse ponto e é aplicado, ele vai entrar em contato com esse ar, vai haver uma turbulência, vai haver a mistura do esgoto com o ar, e esse micro-organismo que está aderido à superfície da rocha vai ter acesso tanto à matéria orgânica como ao oxigênio. Por isso é importante, o esgoto pode ser aplicado de forma contínua, porém o local de aplicação deve variar. E ao longo desse percurso até chegar à base desse reator, vai havendo a interação entre o esgoto, entre a matéria orgânica e o biofilme. E com isso vai havendo o tratamento. Nos mesmos princípios que nós discutimos para lodo ativado. O micro-organismo vai ter acesso ao alimento, vai absorver essa matéria orgânica, vai converter em novas células. E essas novas células, com o tempo, vão criar um biofilme tão grande, tão espesso, que ele pode se romper da rocha e entra novamente no fluxo do esgoto, no caso do esgoto tratado. Por isso, nós vamos precisar de um decantador secundário, mas isso nós vamos discutir daqui a pouco. Reforçando, o fluxo de esgoto, o fluxo de aplicação é contínuo, porém a área de recebimento vai variando ao longo do tempo devido à introdução desse distribuidor rotativo. Consequentemente, nós vamos precisar de um decantador secundário. Mas é importante, do mesmo modo que o lodo ativado, do mesmo modo que o sistema de lodo ativado, antes do esgoto chegar a esse tanque, ele vai precisar de todas as etapas envolvidas num sistema de lodo ativado, ou seja, precisará de um gradeamento de caixa de areia e de decantador primário, ou se não de um ASB, que nós vamos discutir daqui a pouco. Reforçando, a intermitência é fundamental. Eu não posso deixar esse biofilme imerso no esgoto, ou seja, o esgoto não pode ser aplicado somente numa única região. Se isso acontecer, o micro-organismo vai ter acesso ao ar, ao oxigênio, que pode até mesmo estar disponível ali dentro do esgoto. Mas como isso está imerso, não há uma troca, o que vai ocorrer? Esse oxigênio vai cair a níveis muito baixos, até mesmo zero. Ou seja, o micro-organismo aeróbico que eu quero que se desenvolva, ele não vai ter condições de se desenvolver devido à ausência de oxigênio. Por isso, eu introduzo a intermitência. Conforme vocês podem ver, ao longo da profundidade, eu vou formar um colchão de ar. E quando eu faço uma aplicação intermitência, ao longo desse fluxo descendente do esgoto, vai haver uma turbulência, vai haver uma mistura entre o esgoto aplicado e o ar. E o micro-organismo também vai ter acesso ao oxigênio, por exemplo, nesse momento que não está havendo a presença do esgoto. Logo, eu consigo manter esse biofilme que eu coloquei na cor azulada, esse biofilme vai continuar sendo um biofilme com micro-organismos aeróbios. Logo, eu estou conseguindo introduzir oxigênio a esse sistema sem a necessidade daqueles grandes agitadores, sem a necessidade de grande consumo de energia. O consumo de energia é bastante menor
quando comparado ao lodo ativado. E por que isso? Mesmo aquele braço que gira na superfície do tanque para ocasionar a aplicação do esgoto, ele não é acionado, ele pode não ser acionado por um motor. Ele é acionado pela própria aplicação do esgoto. Daqui a pouco nós vamos voltar a discutir isso com um exemplo, com um vídeo. Eu aplico o esgoto e, em função da reação do braço, ele acaba sendo girando circularmente nesse tanque. Porém, nem tudo tem somente é constituído por aspectos positivos. Ótimo! Frente ao lodo ativado, o consumo energético é muito menor. Porém, a área ocupada será bastante maior. Mais à frente nós vamos fazer um cálculo e vamos demonstrar isso. A área ocupada por esse sistema de tratamento é bastante significativa. Para favorecer esse micro-organismo aeróbio, nessa condição, eu vou precisar ter uma área significativa. Porém, importante, tudo isso tem que ser levado em conta quando eu planejo uma estação de tratamento de esgoto para uma indústria, quando eu planejo uma estação de tratamento de esgoto para uma cidade. O que eu tenho área disponível, eu tenho necessidade ou de ser um reator extremamente compacto como o lodo ativado ou não. Eu posso ter um sistema que tenha uma área maior e, consequentemente, consuma menos energia. Eu tenho que tomar essas decisões. Mas esse sistema pode ser empregado tanto em pequenas, como médias, como grandes comunidades ou grandes cidades. E chegando a um dos maiores do mundo, talvez está presente numa estação de tratamento de esgoto em Minas Gerais, numa concepção um pouquinho diferente que nós vamos discutir mais à frente. Reforçando, então, o esgoto é aplicado e ao longo desse percurso ele vai entrando em contato com o biofilme e vai sendo tratado. E no fundo do tanque ele é coletado. E na sequência vai para um decantador secundário. E esse tanque ele tem uma profundidade significativa, algo como 4 metros de profundidade. Então o percurso que esse esgoto vai fazer é por volta aí de 4 metros. E qual meio suporte eu posso empregar nesse tanque? Eu posso encher esse tanque com quais materiais? Materiais que vão cumprir a função de servirem de suporte para os micro-organismos. Essa é a grande função dele, é servir de suporte para o crescimento da biomassa, servir de suporte para o crescimento do micro-organismo. E permitir que nos espaços entre um material e outro, entre uma rocha e outro, ou entre um meio suporte e outro, haja a presença de ar. E que fomente esse contato entre o esgoto, o ar e essa biomassa na forma de biofilme. E, além disso, esse meio suporte, esse material em que o micro-organismo será aderido, ele tem que ter uma resistência estrutural, ele tem que ser leve, é importante que ele seja leve, e não pode sofrer degradação biológica. Não tem sentido colocar um material que vai ser degradado pelo próprio micro-organismo. Ele tem que ser resistente a essa degradação biológica. E tem que ser quimicamente estável, ou seja, também não pode sofrer uma degradação química. E a gente tem que olhar que se eu colocar um material extremamente pequeno, vão ter espaços para o percurso do esgoto, volumes de poros para o esgoto passar muito pequeno, isso poderá ocasionar entupimento. Então, são tamanhos intermediários, conforme nós vamos ver daqui a pouco. O exemplo típico da nossa história de aplicação desse sistema, tipicamente, ao longo da história, era aplicado e ainda brita de tamanho 4 ou 5. Aqui vocês podem ver um leito e sobre a superfície desse leito é disposto o esgoto, de forma intermitente. Recordando, a brita tem unicamente essa função de permitir a formação desse biofilme. Nos espaços vazios, vai haver a presença do ar e a gente introduz o esgoto nessa camada, nesse leito aí de brita. Outros materiais alternativos, por exemplo, pode ser escória de alto forno de siderúrgica. Logo, nós estamos transformando um resíduo
em um material adequado para tratar esgoto. Ele vai cumprir as mesmas funções da brita. Ou senão eu posso empregar, por exemplo, um outro resíduo. As empresas que produzem conduítes geram grande quantidade de resíduos desses materiais. Esses conduítes são aqueles que nós empregamos para passar a fiação de uma casa. Imaginem quanto desse resíduo é gerado numa casa quando nós fazemos a construção. Imagine numa empresa que produz esse material. Então, há pesquisa, há estudos e a prática de pegar esse resíduo dessas empresas, picotá-lo em pequenos tamanhos e adotá-los para servirem de suporte para os micro-organismos, para a formação do biofilme. Por que ele é interessante? Porque ele é muito leve. Logo, a estrutura do meu tanque não precisará ser tão robusta como aquela exigida para suportar 4 metros de coluna de pedra. Mas há materiais patenteados, materiais que foram criados justamente para essa função. Num dado volume, conseguirem que o máximo possível de micro-organismos tenha uma adesão a essa estrutura. No caso, nós temos esses anéis. Esses anéis permitem uma área de adesão extremamente grande. Logo, boa parte do volume dele é ocupado por micro-organismo, boa parte do volume dele é ocupado por microbiota, por biomassa, que terá a função de tratar o esgoto. Logo, quanto mais microbiota eu tiver, quanto maior a adesão de micro-organismo, mais efetivo vai ser esse reator no que tange a tratamento de esgoto. Mais efetivo o volume reacional dele estará para tratar esgoto. E eu vou permitir aberturas que minimizem ou evitem ou impeçam o entupimento do esgoto, do leito que eu vou constituir para esse material. E esses anéis possuem diversas características, diversas formações. Aqui é um outro tipo de anel, e há também materiais plásticos. Por exemplo, aqui é um material plástico. Qual que é a característica dele? Eu posso encher o meu tanque com esses módulos desses materiais. E eu vou colocando-os de forma aleatória, de tal modo que eu tenho um fluxo de esgoto cruzado, conforme vocês podem ver aqui. Esse tanque ele foi totalmente preenchido com esse material, com esses módulos plásticos, e ao longo desse percurso do esgoto, entre a superfície e até chegar ao fundo desse tanque, o esgoto vai tendo contato com o biofilme aí formado. Notem que esse tanque é bastante profundo, por volta aí de 3 a 4 metros. A aplicação desse esgoto, aí até que ele chegue à base, ele vai passando por um processo de contato com o biofilme e, por exemplo, nesse momento eu tenho todo esse material cheio, preenchido com ar, mas logo depois da aplicação do esgoto. Logo, eu tenho um processo aeróbio, um processo em que eu minimizo o consumo de energia, eu permito que a biomassa tenha acesso ao oxigênio e ao alimento que se multiplique. Observem aqui que eu fiz uma comparação. Vamos pensar em comparar pedra com material plástico, quer dizer, questões extremas. A pedra e o material extremamente leve, que é o plástico. Notem que no que tange a área específica, ou seja, aquela área que está disponível para a deposição dos micro-organismos, nós vamos ter que o plástico, a área disponível para esse crescimento do biofilme, é muito superior à da pedra. Por que isso acontece? Porque a pedra ela só vai ter disponibilidade na sua parte externa. Na parte externa dela é que vai haver a deposição do biofilme. Na parte interna, isso não vai acontecer. Ou seja, é uma área, é uma região, é um volume que não é disponível para adesão de... No que tange ao plástico, eu fiz um planejamento, eu fiz a construção de um elemento que permite a adesão tanto na parte externa da estrutura como na parte interna. Ou seja, eu vou encher um tanque, eu vou encher um filtro biológico percolador com uma estrutura que vai permitir o máximo de adesão possível de micro-organismos.
ele vai permitir o máximo de biomassa se depositando e aderindo a essa estrutura. Eu vou buscar uma eficiência, uma efetividade muito maior no tratamento de esgoto. No que tange ao índice de vazio, notem que 50% a 60% daquele volume que eu tenho do meu filtro biológico percolador está ocupado por um volume que não cumpre nenhuma função no tratamento de esgoto, que é o núcleo, que é a parte interna da pedra. Quando a gente olha no plástico, de 3 a 10% somente daquele tanque será preenchido com material plástico. O restante é um volume de vazios, que pode ser ocupado por ar, pode ser ocupado pela aplicação do esgoto, pode ser ocupado pela biomassa que está ali presente. Um outro aspecto positivo, quando a gente pensa nesses elementos plásticos, ele que é muito leve. Ele chega a ser 30 vezes mais leve que pedras. Aí nós podemos pensar como é facilitada a questão do transporte desse material, como é facilitada a questão da construção do tanque que será constituído o filtro biológico percolador. Reforçando, imagine uma coluna de 3, 4, 5 metros de profundidade. Imagine que na base dessa coluna nós vamos ter uma laje. Pensem o quão resistente, o que essa laje terá que suportar se ela tiver 4 metros de profundidade de pedra sobre ela. Ao passo que plástico, não. Essa estrutura terá que ser muito menos resistente, inclusive as paredes desse reator. E, justamente pelo fato da leveza do material plástico, tem sido construído reatores, filtros biológicos percoladores que superam 6 metros de profundidade. Por que isso? Porque se ele é leve, eu posso, ao invés de ter um volume grande, esse volume ser espalhado numa área superficial, eu posso colocar esse volume numa coluna. A par que se nós colocássemos 6 metros de pedra, a nossa laje, o nosso reator teria que ser de uma resistência que tornaria quase que inviável essa estrutura. Logo, a minha taxa de aplicação superficial, o quanto de esgoto que eu vou aplicar em cada metro quadrado da superfície desse meu filtro biológico percolador, quando eu uso material plástico, é muito superior ao uso da pedra. Consequentemente, a área desse meu reator, a área desse meu filtro biológico percolador será muito menor quando eu emprego elementos plásticos. A quantidade de biomassa, justamente pela área específica, pelo índice de vazios, a quantidade de biomassa que eu vou ter em cada volume de reator, ao empregar os elementos plásticos, a quantidade de biomassa vai ser muito superior. Muito bem, são só aspectos positivos quando eu olho para o elemento plástico? Não. O grande aspecto limitador do uso desse material é o custo. Seu custo é muito superior à pedra britada ou até mesmo resíduos dos alto-fornos. Esse é o impeditivo. Logo, ao fazer um projeto que envolva filtro biológico percolador, se eu tomar a decisão de adotar um filtro biológico percolador, eu vou ter que botar isso no papel, eu vou ter que avaliar esses benefícios, mas ao mesmo tempo eu vou ter que avaliar o custo e, em função disso, tomar uma decisão. Aqui tem um comparativo. Notem, eu peguei um elemento plástico, um anel plástico e uma pedra, ambos com tamanhos aproximadamente iguais. Pense na questão da leveza, pense nos espaços vazios. Quando a gente pega a pedra, só vai haver espaço vazio naquelas áreas que não há toque entre uma pedra e outra. Porém, no plástico, olhem que internamente está vazio e mesmo nas paredes dele a parte vazia. E observem a questão fundamental da área específica. Onde vai haver deposição de biofilme, de microbiota, onde haverá formação de biomassa nesses dois materiais. Na pedra, somente na superfície externa. Nesse elemento plástico, em toda a parede externa e interna. Logo, no mesmo volume, eu vou ter muito mais biomassa. Isso é extremamente importante.
Aqui é um estudo que foi realizado pela Federal de Minas Gerais, pelos professores da Federal de Minas Gerais, em parceria com a Compasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Notem que eles dividiram um filtro biológico percolador em 4 setores. Um setor tinha material plástico, em outro pedra, em outro conduíte, em outro em material plástico também patenteado. E a avaliação era justamente essa. Notem que o esgoto, que esse braço está girando e vai aplicando esgoto sobre a superfície de cada um desses setores. E com isso a infiltração do esgoto ao longo da profundidade do tanque. E o objetivo deles era fazer a coleta de cada um desses setores e avaliar a qualidade do efluente. No que tange a qualidade, não houve diferenças significativas entre cada um dos setores. Porém, se nós avaliarmos, há uma questão importante que é justamente a estrutura para suportar esses materiais. Entra a engenharia civil para a construção desses tanques. Tudo isso eu tenho que levar em conta para tomar uma decisão. Então, quando a gente pensa na questão operacional, eu vou pensar nesses braços giratórios. Como eu vou fazer esse braço girar, de forma que aplique o efluente em toda a superfície do tanque? Como eu faço isso? Há a possibilidade de usar motor, mas usando o motor eu vou consumir ainda energia elétrica. E mesmo empregando esses motores, o consumo de energia elétrica é muito inferior ao demandado num reator de lodo ativado. É importante ser ressaltado isso. Porém, o que é feito tipicamente? O que se busca nas estações é o que vocês estão aqui vendo. É fazer uso das leis da física, ou seja, fazer uso de ação e reação. Notem que esse esgoto está sendo aplicado não diretamente, perpendicularmente à estrutura do tanque, à estrutura desses módulos plásticos. Ele está sendo aplicado quase que em 90 graus. Com isso, nós teremos a questão de ação e reação. O líquido vai sair para um lado, porém o braço vai acabar naturalmente, por questão física, indo para o lado oposto. Ou seja, dependendo de como eu construo essa estação, eu vou poder vou fazer esse braço girar sem consumo de energia elétrica. Logo, isso é extremamente interessante. Eu vou conseguir tratar o esgoto com o mínimo possível de consumo de energia. Mais à frente, num tema que nós vamos discutir numa das videoaulas futuras, vocês vão ver uma estação de tratamento de esgoto em que foi tirado proveito não somente desse aspecto de fazer o braço girar, mas foi tirado proveito até do perfil do terreno da estação para minimizar ao máximo o consumo de energia. Por isso, é extremamente importante cuidado ao tomar a decisão de qual sistema de tratamento de esgoto nós decidiremos. E o ideal é que a velocidade de rotação desse braço gire por algo próximo de 0,1 a 2 rotações por minuto e que não exceda essa velocidade de 1,2 metros por segundo. Quando a gente pensa no dimensionamento desses reatores, quando a gente trabalha com o dimensionamento dos filtros biológicos percoladores, nós temos que levar em conta esses 4 itens aqui. A carga hidráulica. O que significa a carga hidráulica? É qual volume de esgoto eu vou aplicar em cada metro quadrado em um dia. É essa a unidade que nós temos. Volume de esgoto, metro cúbico por metro quadrado por dia. Observem que há 3 possibilidades. Nós temos filtros biológicos percoladores que trabalham com baixa taxa, com média taxa e alta taxa. Com isso, a gente consegue, se eu trabalhar com baixa taxa, eu vou ter uma eficiência maior de tratamento. Notem que pode chegar a 90%. Em média taxa, uma eficiência intermediária. E alta taxa, eu vou conseguir tratar muito mais esgoto, porém a minha eficiência vai estar limitada aí a cerca de 80%. E há outros aspectos também,
Quando nós trabalhamos com baixa taxa, eu consigo atuar até mesmo na questão do nitrogênio. O nitrogênio amoniacal pode se tornar nitrato, com isso vai ser menos danoso para o ambiente, mas isso é uma discussão futura. Então, por meio da carga hidráulica, eu sabendo o volume de esgoto que chega a uma estação, o volume de esgoto que uma cidade gera, sabendo isso, eu sabendo quantos metros cúbicos chega de esgoto por dia numa estação, eu vou conseguir descobrir quantos metros quadrados eu vou precisar de área superficial para o meu filtro biológico percolador. Ou seja, a partir da decisão, eu quero, por exemplo, ter uma eficiência de 90%. Eu vou adotar um filtro biológico percolador com baixa taxa. Então, ela vai variar de 1 a 4 metros cúbicos por metro quadrado dia. Sabendo a minha vazão, eu vou encontrar a área superficial que eu vou precisar ter. Como eu vou calcular o volume desse tanque? Sabendo o volume, encontra a profundidade. Eu vou calcular o volume a partir da carga orgânica. Notem, o que é carga orgânica? É quantos quilos de DBO esse tanque vai receber por dia em cada metro cúbico desse tanque. Logo, se eu tiver a carga orgânica que uma cidade gera, ou seja, quantos quilos de DBO essa cidade gera por dia, eu vou conseguir descobrir quantos metros cúbicos de filtro biológico percolador, quantos metros cúbicos de material de recheio eu vou precisar ter para atender, para conseguir tratar esse esgoto. Logo, tendo o volume do tanque, tendo sua área superficial, eu consigo encontrar a profundidade. E esses são alguns valores típicos. Isso se encontra na literatura. No entanto, cada vez mais os projetistas têm trabalhado com profundidades maiores, 3, 4 metros de profundidade. Conforme eu disse, em alguns locais, material plástico, já há tanques com cerca de 6 metros de profundidade. E aqui é um breve esquema que discute justamente o dimensionamento de um filtro biológico percolador que nós acabamos de discutir. Logo, tendo a carga hidráulica, tomando a decisão de qual a eficiência que eu quero, sabendo a vazão da cidade, eu consigo encontrar a área superficial. Sabendo a vazão da cidade, sabendo a DBO do esgoto que vai chegar até esse filtro biológico percolador, eu vou encontrar a minha carga aplicada, qual que é a carga que essa cidade gera. Encontrando, determinando e sabendo, escolhendo qual que é a carga orgânica que eu vou querer trabalhar para esse filtro biológico percolador e sabendo a carga aplicada, nós encontramos o volume. Sabendo o volume, sabendo a área superficial, encontra a profundidade. Esse cálculo nós vamos aplicar no exemplo, no tema seguinte dessas nossas videoaulas. Então, aguarde, nós vamos dimensionar uma estação que emprega o filtro biológico percolador. Importante, o biofilme, a aplicação do esgoto vai levar ao aparecimento, vai levar ao crescimento do biofilme. Como consequência, o volume, aquele volume que eu tinha de espaços vazios, vai cada vez mais diminuindo. Ou seja, vai crescendo o biofilme, eu vou ter menos espaço para ar, eu vou ter menos espaço para o escoamento do esgoto. Logo, conforme aumenta o biofilme, a minha vazão, a minha velocidade de passagem, a minha área de seção disponível para o escoamento vai ser menor. Como a vazão é a mesma, essa velocidade de passagem vai ser maior. Com isso, a gente vai aumentar a tensão de cisalhamento. Logo, vai ampliar a possibilidade de rompimento desse biofilme. Esse biofilme pode crescer tanto, vai ocupar um volume desse reativo, desse reator, ele pode crescer a um tamanho tal que há um rompimento. Então, há essa passagem do esgoto, há o crescimento do biofilme e pode haver o rompimento desse biofilme. Consequentemente, essa biomassa aí desse biofilme vai ser arrastada em conjunto com o fluxo do esgoto, no caso, o esgoto tratado, e eu vou precisar ter um decantador secundário.
Logo, do mesmo modo que nós discutimos para o lodo ativado, eu preciso ter esse tanque, que é o meu reator biológico, que no caso é o filtro biológico percolador, mas na sequência eu vou precisar ter um decantador secundário. O decantador secundário, do mesmo modo que ocorre no lodo ativado, vai separar o efluente tratado, meu efluente final, e o lodo que vai ser sedimentado. E aqui vocês podem observar o efluente saindo de um sistema de filtro biológico percolador e seu respectivo decantador. Então, nós conseguimos obter uma qualidade bastante boa para o efluente. Há outras formas de fazer uso do biofilme para tratar esgoto. É possível fazer uso desse micro-organismo que se adere a uma superfície para tratar esgoto? Aqui vocês podem ver o biodisco. O biodisco também busca a mesma função, busca atender aos mesmos requisitos do filtro biológico percolador, ou seja, criar uma condição para o desenvolvimento do micro-organismo aeróbio. Nós buscamos o desenvolvimento de um micro-organismo aeróbio. No caso, nesse tipo de reator, nesse tipo de biodisco, não é aplicado esgoto sobre a superfície de um tanque preenchido com materiais de recheio, materiais de empacotamento, pedra ou material plástico. Nesse caso, é feita uma forma oposta. O esgoto flui no tanque, o esgoto flui nesse tanque que vocês estão observando, e quem vai se mover não é o esgoto. Quem está se movendo é o disco. E nesse disco há a presença do biofilme. Logo, o que está ocorrendo aí? Esse biofilme, essa parte do disco que vocês estão observando, ela está exposta à atmosfera. Está fazendo com que o micro-organismo, com que esse biofilme tenha contato com a atmosfera, com o ar, com o oxigênio. Com isso, ele consegue satisfazer o seu metabolismo aeróbio. E, nesse momento, ele está sendo imerso no esgoto, está sendo posto em contato com a matéria orgânica que está presente no esgoto. Essa é uma tecnologia relativamente recente e tem sido aplicada para pequenas estações. Nós temos esses discos que podem ter diâmetro de até 3,60 metros e tem rotação de 1 a 2 RPMs. Conforme eu disse, em algum momento, uma parte do tempo, o biofilme, o disco, fica imerso no esgoto e uma outra parcela do tempo ele fica exposto à atmosfera. Então, nós conseguimos, desse modo, satisfazer ao micro-organismo aeróbio. E aqui alguns detalhes para a constituição, para o projeto desse reator. Do mesmo modo que ocorre no lodo ativado, do mesmo modo que ocorre para o filtro biológico percolador, vai chegar um momento que esse biofilme vai crescer tanto que essa turbulência que ocorre ao ele ser posto em contato, né, com esgoto e com a atmosfera, esse giro do disco acaba levando ao crescimento do biofilme, à multiplicação dos micro-organismos. Ele pode crescer a um tamanho tal que durante esse giro se rompa. Consequentemente, esse fluxo de esgoto vai ser levado para uma etapa seguinte, onde há um decantador secundário. Então, do mesmo modo que ocorre, nós precisamos de um decantador secundário. Mais à frente nós vamos discutir um pouquinho mais aprofundado essa questão do biodisco e do filtro biológico percolador. Será que eu preciso desse decantador primário, tanto quanto há necessidade no sistema de lodo ativado convencional? Será que eu posso removê-lo e simplificar esse tratamento? Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente essa questão. Mais uma vez, apresento aqui a bibliografia que eu usei nessa videoaula. Recomendo o livro de Marcus Van Sperling, recomendo esse livro internacional, Medical Ed, e aqui nós encerramos essa aula sobre o filtro biológico percolador e o biodisco. Muito obrigado, até a próxima videoaula. Tchau!